Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. E o vídeo de hoje é para falar sobre o inominável da camisa 10. Como muitos de vocês já sabem, o Atlético Mineiro ele ofereceu valores entre 36 a 39 milhões de reais para contratar o Rony. O Galo também ofereceu 3 anos de contrato para o jogador. E cara, o Palmeiras e o Galo já estavam acertados, o Rony e o Atlético estavam praticamente acertados. Inclusive, algumas informações constam que o Atlético já estava com o anúncio já estava preparando o anúncio do jogador nas redes sociais, mas infelizmente houve um problema, né? Sempre um problema quando se trata desse maldito jogador. De última hora, o Vasco da Gama chegou no Palmeiras, cobriu a oferta do Atlético Mineiro e ofereceu 4 anos de contrato para o jogador. Lembrando que o Atlético Mineiro havia oferecido 3 anos de contrato. O Vasco chegou, ofereceu 4 anos de contrato, 1 ano a mais do que o Galo havia oferecido. Aí eu pergunto para vocês, essa relação, ela já não está desgastada o suficiente? A relação do Palmeiras com o Rony e a relação do Palmeiras com esse maldito staff do Rony já não está desgastada o suficiente? A nossa relação com o Rony já não está desgastada mais que o suficiente? E a nossa relação com esse maldito staff também não está desgastada? Já passou da hora desse cara sumir do Palmeiras. Já passou da hora desse cara sumir do Palmeiras. E uma coisa, o staff do Rony é mau caráter. O staff do Rony, ele age de má fé. E o Rony, ele é cúmplice disso. O Rony, ele sabe muito bem o que o seu staff faz. O Rony é cúmplice, tá bom? Se já não bastasse, quando lá em 2021 o Dudu voltou pro Palmeiras, e o Dudu, que era o camisa 7, vestiu a camisa 4+3, que era uma alusão à camisa 7, já não bastou o staff do Rony cair matando em cima do Dudu, inclusive podendo criar uma rixa dentro do elenco? Já não bastou o staff do Rony agir de má fé, serem de péssimo caráter e ficarem inventando propostas? É proposta da Arábia, é proposta do Brasil, é proposta da Europa, tá? O Palmeiras, há pouco tempo, ele estava negociando com o Fluminense a venda do Rony. O Fluminense e o Palmeiras já estavam acertados. O problema era só o salário, né, do Rony. Só que o staff do Rony, ele chegou no Fluminense e falou assim, ó, tem que contratar o Rony logo porque tem uma porrada de proposta. Tem proposta do Santos, tem proposta da puta que pariu, tem proposta da casa do caralho. Então, ó, tem que contratar o Rony. O staff do Rony chegou no Fluminense, agiu de maneira antiética, antiprofissional e falou e inventou propostas para o Fluminense. Obviamente, o Fluminense ele desistiu da negociação e, inclusive, o Santos ele era um dos times interessados em contratar o Rony. Obviamente, o Santos também viu que o staff do Rony era um perigo, muito possivelmente, e saiu fora. Já não bastasse todo esse problema criado pelo Rony, pelo seu staff, e esse cara ainda insiste em fazer jogo duro para sair? A Leila Pereira, que ama jogadores ruins, ela em entrevista falou que o ciclo do Rony já havia se encerrado e que o jogador deveria pensar dessa mesma maneira. Já não bastou isso? Tá? O Rony e o Palmeiras já tá desgastado, já tá desgastado. Aí, há 1 ou 2 semanas atrás, o Rony, segundo algumas informações, né, inclusive noticiada pelo próprio André Hernan, que é coladinho com o Rony, o Al Rayyan da Arábia estava praticamente fechado com o Rony. O problema era questões burocráticas, né? Porque a janela lá na Arábia, se eu não me engano, estava praticamente fechada e não daria tempo de inscrever o jogador. Então o jogador ele teria que correr contra o tempo, viajar para assinar contrato. Obviamente, foi muito possivelmente uma notícia implantada, mais uma mentira implantada pelo staff do Rony, e ele acabou ficando aqui. Então é o seguinte, a relação do Rony já está desgastada, o staff do Rony, ninguém ali tem bom caráter, o staff do Rony é de péssimo caráter, de péssima qualidade. Aí, de última hora, né, acaba de sair a notícia de que, não, o Palmeiras só vai vender o Rony pro Atlético Mineiro. O Palmeiras ele não vai fazer o que o Zenit fez com o Palmeiras, né? Porque o Claudinho, lembrando, né, o Claudinho, ele estava praticamente acertado com o Palmeiras e de última hora foi pro Al Sadd.
E o Palmeiras, né, não vai fazer isso, porque não, a gente não vai agir de má fé. A gente já tá apalavrado com o Atlético Mineiro. Só que o problema é que esse maldito jogador quer ir pro Vasco. Vende o cara pro Vasco, porra! O Vasco ofereceu ele ofereceu uma oferta maior. Vende o cara pro Vasco, elimina esse cara daqui. Esse cara, ele tá sugando o dinheiro do Palmeiras. Mais de 1 milhão em salário. E esse cara tá vestindo a nossa camisa 10, que já foi vestida por Alex, por Ademir da Guia. E agora tá sendo vestida por esse bagre. Então é o seguinte, manda esse cara pro Vasco. Ai, não vamos agir de má fé. Como se a Leila Pereira não agisse de má fé. Se tem uma pessoa ali que é de péssimo caráter, é a da Leila Pereira. A Leila Pereira, ela promete reforços, não traz, promete ingresso barato, não traz, promete camisas baratas, não traz. Tá? Então ela prometeu ingresso barato, não cumpriu. Reforço, não cumpriu. Não adianta a Leila Pereira ficar pagando de boazinha porque ela não é. E outra, futebol é negócio. Quem ama o clube, o lúdico do futebol, é com nós que somos torcedores. O jogador, ele vê o futebol de maneira profissional e de maneira financeira, obviamente. O Vasco ofereceu mais. Porra, vende pro Vasco, para de fazer jogo duro. Aí no final, o que vai acontecer? O Atlético Mineiro, ele vai desistir da negociação porque o Rony quer ir pro Vasco, e o Vasco vai desistir da negociação porque o Palmeiras não quer vender pro Vasco. E o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando aqui, sugando mais da nossa paciência, sugando mais do dinheiro do Palmeiras, tá? É isso. Aí o Palmeiras aumentou, lá em 2022, o Palmeiras ele aumentou o tempo de contrato do Rony, lá em dezembro de 22, e agora ele tá aí, aumentou o tempo de contrato e salário, e agora ele tá aí, sugando o nosso dinheiro, e o Palmeiras tentando se livrar do jogador, e não conseguindo. Então é o seguinte, as relações já estão desgastadas, o staff do Rony, ele é o demônio na terra, porque nunca vi tanta mentira desse maldito staff, tá? E é o seguinte, o Galo ele vai sair da negociação. O Rony não quer ir pro Galo. E o Vasco, como o Palmeiras tá fazendo jogo duro para vender o cara pro Vasco, esse bagre pro Vasco, o Vasco também vai se retirar da negociação, ou seja, o Palmeiras não vai vender para nenhum nem outro. E inclusive as notícias que saíram foram as piores possíveis, né? Ou vende pro Atlético Mineiro, ou ele não vai pra lugar algum. Porra. Cara, é desgastante falar desse jogador. Eu tenho ódio desse jogador, eu tenho ódio desse staff. E essa leniência da Leila Pereira em fazer jogo duro pra vender pro Vasco. Futebol é negócio. Futebol é negócio, cara. E eu não sei o que a Leila Pereira tá vendo, que futebol não é negócio. O amor que a gente sente é torcedor. O futebol, ele é negócio, tá bom? Então é o seguinte, o Vasco ofereceu mais, vende pro Vasco que ofereceu mais, porra. E outra, o Vasco, o Rony quer ir pro Vasco, manda ele pro Vasco. Aí no final ele vai acabar ficando aqui, porque o Palmeiras tá fazendo jogo duro com o Vasco e quer vender ele pro Atlético. Então é isso. Eu acho que é desgastante ter esse jogador aqui, esse jogador ele suga da nossa paciência e já era pra ele ter saído. A verdade é essa. Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa saída do Rony, dessa permanência. Eu acho que ele fica, tá? Eu acho que, infelizmente, o Rony ele vai ficar por causa da culpa inteiramente do Palmeiras. Inteiramente. Dessa vez, a culpa é inteiramente do Palmeiras, tá bom? Quero saber a sua opinião. O que você acha? Olha que desgaste. Olha como é que eu fico. O que você acha? Você acha que o Palmeiras está agindo de boa fé? Qual que é a sua opinião sobre essa saída do Rony? Se você gostou, deixe o seu like. Se você ficou até aqui, te agradeço. E fui. Difícil.